Olá pessoal, tudo bem? Hoje estaremos aqui falando sobre algo que é muito utilizado por golpistas para iludir pessoas que não têm conhecimento, pessoas que estão em busca de ajuda espiritual, pessoas que realmente são ingênuas espiritualmente. E procedimento também utilizado por pessoas que não têm capacidade suficiente para isso e acabam fazendo de qualquer jeito só para dizer que fazem ou que sabem fazer. Hoje estaremos falando sobre rituais coletivos. Em quais cultos religiosos pode-se ter ritual coletivo? O que é certo? O que é errado? Logo após a vinheta, vamos falar sobre isso. Pois bem, meus amigos, nós devemos, em primeiro lugar, entender a raiz, a base do que é um culto religioso. Ele tem várias fundamentações, vários pontos de ancoragem, porém tem uma raiz inicial. Esta raiz inicial, ela pode ser imperialista ou matriarcal. Imperialista é quando a divindade ou entidade enxerga o ser humano como um ser único, como uma ovelha, um rebanho, como um ser que vá idolatrá-la, um ser que está ali e é independente de sua idade, capacidade, conhecimento, evolução espiritual, é um ser humano. É um ser humano, nada mais. Todo ser humano é exatamente igual um ao outro, ou seja, o ser humano é um súdito, independente da capacidade e evolução, mentalidade que o ser humano tenha, ele sempre vai ser enxergado da mesma forma pela divindade, pela entidade. Isso é chamado de imperialismo, ok? E no imperialismo, a divindade ou entidade só vai exercer alguma influência sobre a vida daquele ser humano se houver uma ação daquele ser humano em benefício daquela divindade. Diferente do matriarquismo, do matriarcal, no matriarcal o que acontece? A entidade enxerga o ser humano como sendo um filho. Então, dependendo das necessidades, habilidades, da devoção daquele ser humano, ele terá maior vibração por parte daquela divindade ou entidade. Vamos então aqui dar a vocês alguns exemplos de imperialismo. Cultura egípcia, hindu, asteca, inca, maia, islamismo. Sim, porque no islamismo não se enxerga Deus como pai. No islamismo, Deus é um ser superior. Ele não é encarado como pai, assim como é, por exemplo, na Igreja Católica. Ok? Então, nós devemos entender que, dependendo da forma de como a divindade ou a entidade nos enxerga, é a raiz daquele culto religioso. Todas estão certas, todas são boas e, para ser efetiva em sua vida, deve apenas se encaixar em seus ideais, naquilo que você acredita e, lógico, se encaixar dentro do seu padrão, de sua rotina, de sua personalidade. Ok? Porém, nós devemos voltar ao nosso assunto, que é ritual coletivo.
Em todas as culturas existem rituais coletivos. Existem e sempre existirão. Aquele que diz, ritual coletivo não existe, sem vergonhice, é palhaçada. Sim, nós temos alguns caloteiros, alguns sem vergonhas por aí, que acabam se utilizando de rituais coletivos, ou da ideia de rituais coletivos, para enganar, iludir, roubar, extorquir, mas em qualquer meio, seja ele religioso, profissional, social, sempre haverão pessoas que irão tentar enganar, iludir, explorar, extorquir, certo? Mas rituais coletivos sempre existiram, sempre existirão. Desde o princípio da humanidade até o fim dela, sempre existirão, certo? Por exemplo, aqui, ó, na cultura egípcia, na antiguidade, já existia. Quando uma pessoa importante de alta classe morria, o que se fazia? Os seus principais servos, eles eram assassinados e eram enterrados junto com o seu senhor. É verdade. Isto é um ritual coletivo. O sepultamento de uma celebridade, de uma pessoa importante, ele sempre era algo coletivo, porque servos eram sacrificados para acompanhá-lo no pós-morte. Assim como outros rituais também existem na cultura hindu, também existem, o islamismo ele também tem. Quando uma pessoa morre, o corpo da pessoa é preparado por um grupo. Por exemplo, um homem que morreu é um grupo de homens, não é um, e não é uma empresa. Um grupo de homens vai lá e prepara o corpo. Isto é um ritual coletivo. A oração no Islã, que ela tem horários específicos, isso também é um ritual coletivo. Batizado na Igreja Católica, isto é um ritual coletivo, porque lá não é feito um batizado, é o batizado de várias crianças. Onde o que é utilizado? Uma água consagrada através de um ser humano que executa aquele ato. No candomblé nós temos também, no candomblé e outros cultos a orixás, nós temos iniciação, obrigação, limpeza de fim de ano. Isto é um ritual coletivo. Na Umbanda, o passe que a entidade dá, o passe que o caboclo preto velho dá, isto é um ritual coletivo. O que ele faz? O que o caboclo preto velho faz quando a pessoa vai tomar um passe? A pessoa chega lá na frente da entidade, toma o passe e sai, e vai uma nova pessoa para frente da entidade, vai tomar um passe também. Então, a mesma entidade está praticando o mesmo ato para várias pessoas. Isto é um ritual coletivo. Na Quimbanda também tem, na Jurema Sagrada, em qualquer culto religioso, sempre vai existir um ritual coletivo. Independente se o culto religioso tem origem imperial ou matriarcal, sempre haverão rituais coletivos. Ok? Isto é correto. Mas agora o ritual coletivo, ele tem sim algumas particularidades que precisam ser respeitadas. Porque somente respeitando aquilo que é fundamental para aquele ato é que haverão chances de resultados expressivos. Aí de repente a pessoa pensa, mas se faz o trabalho individual, aonde a gente faz um grande ritual individual, às vezes não se consegue resultado. Tendo uma pessoa e um desejo envolvido, imagina um monte de pessoas envolvidas, vai reduzir a chance. Não vai. O ritual coletivo, qual é que é a finalidade dele? Em primeiro lugar, agregar, unir. E ele vai agregar e unir forças espirituais, pensamentos, sentimentos, expectativas, esperança, a fé, a vibração individual de várias pessoas e também a parte individual daquele ritual de cada pessoa. Então o ritual coletivo, ele é mais forte que o ritual individual? Depende. Às vezes pode ser e às vezes não é.
Porque a força de um procedimento espiritual é determinado por vários detalhes. Como é feito, materiais utilizados, animais, o passo a passo. Ok? Então, um ritual coletivo às vezes pode ser mais forte que um ritual individual, assim como um ritual individual pode ser mais forte que um ritual coletivo. Isso depende de inúmeros fatores, mas as chances sempre haverão. E sempre haverá ritual coletivo em qualquer culto religioso, ok? Agora vamos para o que é certo e o que é errado, tanto no ritual coletivo presencial, quanto no ritual coletivo à distância. Então, no ritual coletivo presencial, o mesmo material ou objeto pode ser passado em várias pessoas. Isto porque, tendo contato com o corpo físico da pessoa, o objeto ele vai resgatar aquela energia negativa, ou seja, vai tirar aquela energia negativa e vai passar a energia positiva dele, ok? E não existe o perigo de eu vou passar esse bastão aqui na pessoa, estou tirando o negativo dela e ao mesmo tempo esse bastão energizado ele vai já passar a força dele positiva para aquela pessoa. Ah, mas e se for passar na outra pessoa agora? Pegou o negativo da outra pessoa, não tem perigo de contaminar uma pessoa com a outra? Não, não é. Não é uma doença. Energia negativa, ela é sim algo que contamina o ambiente, porém deve-se entender que os objetos para uso espiritual ali em questão, eles são apropriados para aquele ato. Então, eles vão apenas resgatar, sugar o negativo, prender a negatividade e vão, ao mesmo tempo, puxar a positividade para o corpo da pessoa, certo? Então, em rituais presenciais, é correto, sim, você utilizar os mesmos objetos em várias pessoas. Agora, em rituais à distância, deve haver, em primeiro lugar, individualidade para depois o coletivo. Ou seja, o mesmo objeto não vai servir para várias pessoas. Então, é necessário, sim, a elaboração vou dar um exemplo, a elaboração de um pacote, certo? De um pacote, um pote, uma panela, enfim, de forma individual. Aí nós temos que ter materiais individuais, aonde ali vão ser utilizados fotos das pessoas e vários objetos. Vai se fechar a parte individual, fazer consagrações, evocações, pedidos, e aí vai ser reservado para a coletividade. Fechando o grupo, aí nós teremos a parte coletiva, que é sacrifícios de animais, evocações e pedidos daí de forma generalizada. Ok? Então, é muito importante que ritual coletivo, quando a pessoa está presente, materiais podem ser utilizados para várias pessoas. O mesmo material pode ser utilizado por várias pessoas. À distância, é necessário que tenhamos individualismo dentro do coletivo. Ou seja, vou dar um exemplo aqui. Reduz as chances a praticamente zero quando você pega um panelão, um caldeirão, uma bacia e bota um monte de materiais ali, oferendas, enfim, e a única coisa individual que você usa é as fotos da pessoa. Vai lá e toca as fotos, ou vai lá e toca o nome. Não adianta você fazer uma mesa enorme. Faz uma mesa enorme, com várias oferendas, com vários sacrifícios, mas a única parte individual que nós temos de cada pessoa são fotos ou nomes. Não. Você precisa ter algo que represente a individualidade daquela pessoa dentro do grupo. No momento em que você só tem a foto da pessoa, então você não tem a força espiritual individual para aquela pessoa. Entendeu? Então você pode fazer apenas uma bacia, mas com um pacote com materiais e fotos representando a força individual daquela pessoa dentro do grupo.
Assim como você pode fazer uma mesa enorme. Também pode. Mas de nada adianta você ter como algo individual daquela pessoa apenas fotos de nome. Ela precisa ter a sua parte individual dentro daquele grupo. Então, o ritual coletivo, a força dele está nos materiais utilizados, nas entidades, na forma de execução e também no grupo que ali está. O ritual coletivo, ele não perde a força para o ritual individual, porque ele está agregando mais pensamentos, sentimentos, esperanças, expectativas. Então, no ritual individual, nós temos sentimentos, vibrações, pensamentos de uma única pessoa. No ritual coletivo, nós temos pensamentos, sentimentos, energias de várias pessoas. Então, isto contribui e dá a segurança de termos chances de resultados expressivos. Ok? Então, meus amigos, finalizando o assunto, qualquer que seja o culto religioso ou prática espiritual, independente se é baseado no imperial ou no matriarcal, é seguro, forte, eficiente e pode trazer bons resultados em sua vida. Basta encontrar uma forma de adaptar a sua rotina a este culto ou esta prática. E sempre existiu e sempre existirão rituais coletivos. Você pode sim confiar em rituais coletivos, seja executado por mim, seja executado por outras pessoas, seja de forma presencial, seja à distância. Basta você, antes de entrar em um grupo de ritual coletivo, informar-se. Você precisa se informar. Você precisa estudar o que será feito. Não um passo a passo. Exatamente me diga como você vai fazer. Não é isso. Mas é o básico. Como funciona, como é feito este ritual coletivo. Para um leigo, diga para mim o que você vai fazer. Aí a pessoa vai te dizer. Certo? Se for presencial, é obrigatório que passe algum objeto no seu corpo. Isso é obrigatório. Isto porque no ritual coletivo presencial, o mesmo material é utilizado por várias pessoas, porém, ele só vai ser efetivo se ter contato com o corpo da pessoa. À distância, é necessário que haja a individualização para depois a parte individual agregar no coletivo, ok? Mas é seguro sim, é seguro, é verdadeiro, sempre existiu e sempre existirá. Comigo, com outras pessoas, à distância ou presencial, ok? Espero que tenham gostado, muito obrigado pela companhia, um abraço.